Olá, querido, seja bem-vindo ao Manual do Cristão. Juntos nesse canal crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Você já se sentiu derrotado? Já se sentiu injustiçado, enganado? Sabe, talvez você entrou numa coisa que você tinha certeza que iria dar certo, que iria ganhar, numa empresa, num negócio. Talvez você investiu tudo que você tinha, tendo certeza que você ganharia ali naquele negócio. Mas talvez você foi surpreendido negativamente e tomado de surpresa ali veio a derrota. Quero compartilhar com você um texto que está lá em Josué, no capítulo 7, do versos 6 ao 13 ali. Conta a história de Josué, quando ele mandou alguns homens, cerca de 3.000 homens, para conquistar a cidade de Ai. Josué ele já estava vindo de uma grande vitória, já tinha derrotado a cidade de Jericó, já tinha conquistado ali, já tinha derrubado as muralhas. O povo inteiro estava com fé, convicto que Deus estava do seu lado, que Deus estava operando na vida deles. Aí, de repente, Josué ele fala assim: quantos homens nós vamos enviar ali para conquistar a cidade de Ai? E ao enviar 3.000 homens, ele é surpreendido. Aqueles homens eles precisam sair correndo, aqueles homens são apanhados pelo caminho, alguns deles são mortos, e aquelas famílias ali enlutadas veem Josué se lamentando, rasgando as suas vestes e dizendo: Senhor, por que o Senhor nos fez atravessar esse rio? Por que o Senhor nos trouxe até aqui, se o Senhor não nos daria vitória? Vemos um Josué lamentando porque ele foi derrotado pelo inimigo. Talvez você já se sentiu derrotado pelo seu inimigo. Talvez você permitiu que essa derrota fizesse com que você se lamentasse. E é assim que Josué estava, por causa de o pecado de apenas um homem. Deus tinha dado uma ordem em Deuteronômio, no capítulo 20. Deus ordena para destruir tudo que tivesse naquelas cidades. Tudo que tivesse ali não era para pegar nada. Mas um homem chamado Acã, ele vem e ele toma a prata, a capa e uma cunha de ouro, e ele coloca ali, esconde, dentro da sua tenda. E por causa desse pecado, por causa daquilo que estava contaminado, que Acã tinha pegado e trazido para dentro do acampamento, Deus, ao ver o lamento aqui de Josué, ele fala assim: Josué, por que você está prostrado aí? O Senhor disse: levanta-te, no verso 10, levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Quando Josué vai ao encontro do Senhor, o Senhor fala para ele o motivo por aquilo que eles tinham perdido a batalha, por aquilo que eles tinham perdido aqueles homens, quantas famílias ali tinham sido prejudicadas. Sabe, querido, quando nós permitimos trazer algo contaminado para dentro da nossa casa, algo escondido dentro da nossa casa, não é só nós que sofremos, a pessoa que trouxe, mas também toda a família ali, ela acaba sofrendo. E o que eu quero compartilhar com você nesse devocional é para nós eliminarmos as coisas condenadas, eliminando as coisas que são condenadas por Deus, não dando lugar para que o diabo possa agir nas nossas vidas. Sabe, só o Espírito Santo pode nos dizer o que tem dentro da nossa casa física e dentro da nossa casa espiritual, que está impedindo Deus de agir ao nosso favor. Sabe, nós precisamos começar a fazer uma limpeza de dentro para fora. Olhar para dentro do nosso coração e falar: Senhor, o que tem no meu coração que precisa ser limpo, que precisa ser tirado? Nós precisamos compreender que por causa do pecado de um homem, uma nação inteira foi envergonhada. Sabe, por causa do pecado, às vezes, do homem, por causa do pecado da mulher, os filhos estão sofrendo. Às vezes, por causa do pecado do filho, o pai, a mãe estão sofrendo.
Nós precisamos entender que um lamento aqui para Deus, chorar para Deus e lamentar e falar: Deus, o Senhor está agindo injustamente, não vai resolver. Mas quando nós perguntamos: Senhor, há algum espaço aqui para o inimigo agir? Há alguma brecha que eu abri aqui para o inimigo? O inimigo tem legalidade para agir? Sabe o que Josué está falando aqui? Ah, Senhor, por que fizesse esse povo passar o Jordão? Josué está lamentando aqui e ele está sofrendo a dor do povo. Na cabeça de Josué não havia pecado, na cabeça de Josué estava tudo certo, a culpa era de Deus. Quantas vezes nós reclamamos, lamentamos, murmuramos e outras vezes nós nos conformamos com a derrota e falamos assim: ah, Deus é desse jeito mesmo. Sabe, querido, não é para você se conformar com a derrota, não é para você ficar lamentando e murmurando, mas é para que você e eu possamos alinhar o nosso coração a Deus. Quando nós nos humilhamos a Deus e buscamos com o coração sincero, Ele nos revela o que está oculto. Deus revelou para Josué: olha, Josué, tem coisa oculta aí, tem coisa amaldiçoada, tem anátema aí no meio do povo. Eles mentiram, eles esconderam, eles roubaram. Sabe, querido, se você é líder de uma grande empresa, se você está à frente aí, você é responsável sobre uma igreja, sobre uma empresa, e nós precisamos olhar aquilo que tem de errado. Talvez você olha para os números e não vê desenvolvimento, não vê crescimento, tanto numa empresa, quanto numa igreja, quanto na sua família, você não consegue enxergar ali o crescimento. Deus está falando para nós hoje olharmos para Ele, alinharmos o nosso coração a Ele e falarmos: Senhor, o que está escondido? Senhor, o que eu preciso fazer? Aquilo que estava escondido aqui na casa de Acã foi revelado. E quando foi lançado sortes ali, chegou até a família de Acã. E quando Acã foi surpreso ali, pego, ele confessou o seu pecado. Sabe, Deus eliminou toda a família de Acã para que aquele pecado não continuasse a se propagar dentro de Israel, dentro daquela nação. Deus não permitia isso. Por que tem pequenas concessões que hoje famílias estão fazendo? Sabe, tem famílias concedendo que a fornicação possa acontecer dentro da casa, os seus filhos tendo relação sexual dentro da casa dos seus pais. Sabe, querido, isso é pecado, isso é fornicação. O pai e a mãe precisam ter a autoridade e falar assim: meus filhos, isso não pode dentro de casa e não pode fora de casa. O problema é que os pais não têm mais conversado com os filhos, os pais não têm tido tempo com os filhos para ensinar a palavra de Deus, e nós precisamos voltar à essência da palavra, ensinar os nossos filhos no caminho que eles precisam andar. E ensinar os nossos filhos no caminho não é falando para eles da Bíblia, mas é vivendo a Bíblia. Não é aquilo que nós falamos que ministra a vida dos nossos filhos, mas é a nossa vida, o nosso proceder, a forma que nós vivemos que ministra a vida dos nossos filhos. Os nossos filhos aprendem não com aquilo que nós estamos falando para eles apenas, mas aquilo que nós vivemos, a forma que nós vivemos é que eles vão aprender. É dessa forma que eu e você precisamos agir, nós precisamos buscar. Marcos capítulo 4, no verso 22, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Sabe, não tem nada que possa passar escondido de Deus. Você pode esconder um adultério do seu cônjuge, você pode esconder um pecado do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, você pode tentar esconder das pessoas, mas de Deus não se esconde. O salmista nos diz: eu posso subir ao mais alto monte, ou posso descer ao mais profundo abismo, mas ainda assim os seus olhos conseguem me ver. Deus consegue nos ver no mais alto lugar ou no mais baixo lugar. Não tem lugar para nós nos escondermos de Deus.
O que nós precisamos é buscar o arrependimento, se arrepender das coisas erradas que praticamos, deixá-las para trás para alcançarmos misericórdia do Senhor e podermos viver uma vida em santidade. Sabe, após o pecado ser descoberto e aquilo que era condenado foi tirado do meio do povo, Deus deu uma estratégia para Josué, para que ele pudesse subir não mais com 3.000 homens para conquistar, mas com 30.000 para conquistar a cidade de Ai. Sabe, eles subestimaram ali a cidade de Ai e mandaram 3.000 homens, mas precisava de 10 vezes mais, porque ele não tinha consultado a Deus. Após Josué consultar a Deus, ele obtém a vitória. Queridos, se não houver nada contaminado, se não houver nada que afaste nós de Deus, o pecado nos afasta de Deus, se nós não dermos lugar para o diabo dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, da nossa mente, os nossos pensamentos, Deus vai nos dar estratégia para termos a vitória. E Deus quer que você tenha estratégia hoje para derrotar o inimigo. Deus quer te dar sabedoria, Deus quer trazer entendimento para a sua casa, para a sua vida. Deus quer te revestir com o poder, com a autoridade, para que você e eu, nós tenhamos a vitória que vem do Senhor. A nossa vitória não vem daquilo que nós fazemos, mas de como nós cremos no Senhor. E o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos dar a ousadia, vai nos dar a autoridade e principalmente a unção para nós termos a vitória. Quando nós eliminamos do nosso meio as coisas condenadas, Deus nos dá a vitória. E eu desejo que a vitória do Senhor venha sobre a sua casa. Ore e peça ao Espírito Santo para te mostrar: Senhor, há algo que contamina o meu coração. Senhor, há algo na minha mente que contamina os meus pensamentos. Senhor, há algo na minha casa que eu recebi de presente, que eu comprei ou que está lá guardado há muito tempo e eu não uso, que está dando espaço, está dando lugar, está dando brecha para o diabo agir. Querido, se Deus está te mostrando alguma coisa, elimine aquilo que foi condenado, aquilo que foi amaldiçoado e tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Lembre-se sempre de continuar lendo a Bíblia diariamente, buscando, tendo discernimento da palavra do Senhor. Não se contente apenas com esses versículos que eu trago aqui, com esse texto que eu trago aqui, mas leia a palavra do Senhor. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.